JB, me autorizaram a conversar com você. Então hoje eu estou olhos nos olhos com um médico infectologista que vai nos falar sobre um dos males que preocupam a população. É literalmente a febre do momento, a febre amarela. Verdades e mitos, cuidados e perigos de forma prática serão esclarecidos. Agora, aqui comigo, falo com o Ricardo Aiden. Obrigada, querido. Agora mais uma vez prazer te cumprimentando, aqui, né? Gil. JB, você, todo mundo. É que o assunto está mais do que explorado, né, Ricardo? Mas persistem muitas dúvidas e eu vou começar por uma que surgiu no jornal da primeira edição da Tribuna dias atrás, que foi a questão de um rapaz aqui em Santos que veio, aliás, acho que foi, se não me engano, foi no dia desta nossa gravação, que foi um rapaz que parece que veio de Minas Gerais, que esteve num acampamento. O fato é que ele chegou aqui ou contraiu ou já estava com a febre amarela e foi noticiado hoje. Há risco na cidade? Há motivo para maior preocupação? Inicialmente não, a gente não tem o que a gente chama de caso autóctone. Parece que este poderia ser um caso importado, mas não está confirmado. As manifestações clínicas que me foram passadas desse caso, tem que colocar ele no campo dos fortemente suspeitos. Mas também cabem outras doenças e espero que não seja febre amarela. Mas tudo está sendo feito para que seja diagnosticado. Agora, com respeito à cidade de Santos, por enquanto a gente está fora da linha de tiro, dá até para a gente explicar melhor como é que isso acontece. Porém, a gente deve prevenir, que é o objetivo da vacinação. Perfeito. Sabe o que me deixa assim bem preocupada? Porque em São Paulo nunca houve a vacinação. Isso já foi dito em vários noticiários, tudo. A coisa estava a nível de interior apenas. Atibaia, Mariporã, Iomaçã, Guarulhos, de repente veio vindo. Tanto que agora está havendo a vacinação lá porque a coisa já está muito próxima. Não há risco, Ricardo, de vir de São Paulo para cá, assim como foi de Atibaia para lá ou de outro lugar para Guarulhos? Francamente, sim. Quer dizer, é uma coisa que por isso é que a Secretaria Estadual de Saúde colocou toda a Baixada Santista no plano preventivo de vacinação ou de vacinação preventiva. A gente não tem casos de macacos na Serra do Mar ainda. Sim. De Caraguatatuba até Juquiá, não tem nenhum macaco que tenha sido encontrado com febre amarela ou que tenha morrido devido à febre amarela. E nenhum caso autóctone, quer dizer, um caso nosso aqui da cidade. Este parece que é um primeiro paciente que foi importado. Ele veio de uma região, Nova Lima, que é uma região onde tiveram muitos casos, uma região norte de Belo Horizonte, para o norte de Belo Horizonte, né, um pouco afastado. Então, vacinar é imperativo do ponto de vista de prevenção. Você deve se recordar, em 99, quando a gente teve o primeiro surto de dengue, aqui se vacinou também febre amarela. Os meus filhos, que hoje têm 25, 23 anos, todos tomaram vacina de febre amarela. Então, uma parte da nossa população que se vacinou nessa época está imunizada para sempre. Para sempre. É aí que nós vamos começar a falar sobre a vacina, as dúvidas da vacina. A fracionada tem o mesmo valor da total? Tem. Na verdade, o poder de imunogênese, de resposta de anticorpo é idêntico. Tá? O que muda é a durabilidade da imunidade, que ela dura cerca de 8 anos em média, por estudos que foram feitos nas epidemias onde ela foi usada na África primeiramente, principalmente Uganda, e aí não há problema nenhum de você fracionar a dose, exceto para crianças com menos de 2 anos de idade e com mais de 9 meses de idade. Nesta faixa tem que se tomar a vacina inteira, porque a baixa imunidade ou imaturidade do sistema imune exige uma dose de antígeno que provoca a resposta vacinal um pouco maior que a vacina completa dispõe. Importantíssimo isso que você está falando. Para nós,
digamos que se porventura não tivesse me vacinado, eu poderia tomar a dose fracionada e por 8 anos esquecer desse problema. Essa vacina tem validade para as viagens para o exterior? Não. O protocolo da Organização Mundial de Saúde para apresentar em países onde ela é exigida, por exemplo, Tailândia, África do Sul, exige a dose plena, a dose completa, a vacina inteira e no local específico onde é fornecido o certificado que eles chamavam de carteira amarela, que a gente tem que levar quando vai para a Colômbia, quando vai para o Equador, quando vai para a África do Sul, esses países que exigem a vacina de febre amarela. Entendi. Agora, Ricardo, assim, e quem não lembra? Você sabe perfeitamente que seus filhos tomaram, você acabou de declinar isso. Agora, e quem não lembra se tomou ou não, quando criança ou mais... Bom, primeira providência é assim, procurar a todo custo, se for possível isso, onde está a carteira vacinal. Sim. Porque às vezes o simples achado da carteira vacinal, outro dia um paciente meu levou a carteira, doutora, eu estou protegido da febre amarela, ele tinha lá escrito febre amarela com carimbo, etc. Eu falei, tá, você não precisa tomar nunca mais a vacina. O Brasil era o único país que exigia 2 doses. Sim. Signatário, né, da Organização Mundial de Saúde, até que o Brasil resolveu se enquadrar onde os outros sempre estiveram, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, China, Há Japão. muitos anos? Desde sempre. Só o Brasil era diferente. Agora isso foi flexibilizado, graças a Deus, porque isso economiza efeitos colaterais, economiza gastos desnecessários, né? Uma vez que a pessoa tendo tomado uma vez, não precisa tomar 2. Então isso foi muito bom que acontecesse. Agora, quem já teve a febre amarela também não precisa, e sobreviveu, digamos, Sim. né? Um exemplo é o Drauzio Varela, né? Nosso colega, meu amigo, inclusive. Uma vez fui entrevistado na Rede Gazeta por ele, uma figura exponencial e tudo mais. Ele teve uma febre amarela silvestre na época e sobreviveu, graças a Deus, né? Muito bem cuidado lá no Sírio-Libanês. E esse não precisa tomar nunca mais a vacina e não vai mais ter febre amarela, Deus o livre. Bastou o susto. Agora, por outro lado, a gente está sabendo de pessoas que tomaram a fracionada e omitem isso e voltam para tomar uma segunda dose. Há risco? Há risco. Você tem uma overdose de antígeno, né? De vírus vacinal. E o vírus vacinal, ele é atenuado, mas ele pode causar problemas num X número de pessoas. Tem um acidente importante vacinal a cada 500 mil vacinações, 450, 500 mil. Foi relatado recentemente pelo Ministério da Saúde 3 óbitos pela vacina. Mas por quê? Porque foram vacinados mais de 1,5 milhão de pessoas. Isso daí, embora 0 casos é o ideal em qualquer coisa, ninguém quer ver ninguém morrer ou ficar doente. Claro. Porém, assim, isso é relatado no mundo inteiro, que é um acidente vacinal em média para 450, 500 mil vacinas aplicadas. Do ponto de vista até de comparação com outras vacinas, está abaixo da média de algumas e pior do que outras, né? Mas assim, é indispensável, porque é uma doença com altíssimo índice de letalidade e que merece um nível de atenção máximo. Está todo mundo ligado e se sobreviver uma epidemia, é lógico que todos devem se vacinar, exceto esses que já foram vacinados anteriormente. Eu vou fazer meio que um jogo rápido, um bate-bola com você. Idosos, porque eu soube de uma senhora de 76 anos que faleceu. Idosos, tomam ou não tomam vacina? Em caso finalmente? de epidemia acima de 60 anos, aí caso a caso deve tomar a vacina sim. Porque aí o risco de tomar a vacina nessa faixa etária seria muito menor do que o benefício auferido, entendeu? E não é só pelo risco, que não necessariamente pode ser maior individualmente considerando, mas porque a vacina não funciona tão bem a partir de 60 anos. O poder imunizante ou vacinal, né, de provocar resposta de anticorpo, é mais baixo do que em outras faixas etárias. Mas você diz então que devem? Devem. Mesmo que não vivam numa região de risco? Se tiverem epidemia, se tiver menos que 60 anos. Menos? Menos que 60 anos. Tá? Bebês a gente já considerou de 9 meses até 2 anos, dose plena.
Tá? Em epidemias Sim. de 6 meses para cima. É uma exceção. Você vacina com 6 meses e mais um dia durante a epidemia, porque o risco da criança, o bebê, ser picado e ter a febre amarela é muito maior do que o risco de tomar a vacina. Vacina plena, você acima, já até falou fora da epidemia, acima de 9 meses, até cerca de 10 anos ou coisa assim. Tá? Aí você pode até repetir a dose, em certos casos, como usando a fracionada, porque 8 anos depois vai ser preciso renovar, teoricamente, né? Grávidas, como é uma vacina de vírus vivo, não está recomendado para gestantes. Não está? Não está recomendado. Agora, assim, a causa é do ovo. E dos componentes do ovo, Ricardo, é daí que vem... Você diz os efeitos colaterais da vacina? Os efeitos colaterais, Os efeitos colaterais relativos à reação alérgica são da questão do ovo. Mas é muito difícil, viu? Eu tenho 42 anos de profissão, nunca vi alguém alérgico ao ovo, tá? Honestamente falando. E o risco, às vezes pelo inóculo, pela quantidade de vírus atenuado, que eles são vírus que têm a mesma viscerotropia, eles vão para os órgãos internos, como o fígado, como o rim, vão também para o sistema nervoso central e podem provocar uma doença vacinal que pode vir a matar numa proporção de um caso para cada 500 mil vacinas, que isso é uma estatística mundial. O tempo para fazer efeito a vacina seria de 10 dias, como dizem? Mínimo de 10 dias, idealmente 15 ou mais dias, né? Sintomas. Mas 10 dias você já tem imunidade boa. Quais os primeiros sintomas? Então, os sintomas são muito comuns de quaisquer viroses, entre aspas, que o pessoal fala aí. Da febre, febrícula, mal-estar, dor no corpo, dor muscular, cansaço. E vem vindo ali com um monte de doença infecciosa que muita começa dor de assim. Cabeça. Falam. Sequencialmente dor de cabeça na evolução, não naquela primeira fase. Naquela primeira fase, às vezes, se parece muito com o início de zika, com o início de chikungunya, início de dengue, início de um resfriado ou de uma gripe. Só que aí eles vão se diferenciando. Começa a ter sintoma respiratório, provavelmente deve ser gripe. Começa a ficar com icterícia e descontrole dos exames do fígado, etc. Pode ser febre amarela, pode ser dengue, pode ser zika. Sangramento, porque atinge muitos elementos de coagulação, né, da medula óssea e do sangue. Sim. Os repelentes, não eles são? Eles funcionam, sob certo ponto, né? Eu colocaria assim, se tiver, por exemplo, uma grávida numa zona dessa de tiro, se for possível, ela deve se afastar dessa região, desde que seja possível, né? Eu tenho um parente que mora lá em, não sei, Campos do Jordão. Tenta ver se consegue fazer isso até que o efeito rebanho possa fazer com que ela volte para o lugar. Agora, a ação, não dá para a pessoa ficar o dia inteiro passando exposes ou passando... Não é fácil, Altan, né? Coisa agora, desse tipo. Sim, é mito ou verdade que existem alguns alimentos, como o complexo B, por exemplo, que podem evitar contrair a febre amarela? Mito ou verdade? É total mito e sem nenhum fundamento. Aproveito para colocar também o própolis e outras coisas que têm sido usado. Isso não existe. Não tem nenhum trabalho que nos conduza a isso. Ricardo, há contágio? Beijo, sexo, existe contágio ou não? Não. O que poderia haver numa primeira fase, uma pessoa que veio de zona de risco, é se doar sangue durante um período, mas precisa ser um período muito curto, que tem essa viremia, que o vírus está presente no sangue. Aí seria assim, o cúmulo do azar, mas isso pode acontecer em doenças virais. Então, assim, hoje no questionário para doador de sangue é saber se esteve nos últimos 7 a 10 dias em alguma zona sabidamente de risco e excluí-lo como doador e pedir para aguardar ou se vacinar e depois voltar lá mais para frente para doar. Depois dos 10, 20 dias após. Para quem quiser informações sobre se a área que vive é de risco, é no site do Ministério da Saúde? É no site do Ministério, no site da Secretaria Estadual de Saúde, né, sp.gov.br. É só entrar pelo aplicativo, pelo Google e pedir
né, o site da Secretaria Estadual de Saúde, que aparece, é só clicar e ver a página da Divisão de Vigilância do Estado, né, a DVE, e aí, obviamente, que você vai ter um mapa de todas as cidades que estão sob risco iminente e que você deve evitar ou tomar vacina, né? Aí já não mais preventivamente. Quem mora lá em Mariporã tomou a vacina correndo atrás do prejuízo. Sim. E quem está aqui, quer ir para Mariporã, toma preventivamente, depois do espaço de tempo mínimo de 10 dias, aí pode por favor, ninguém vá para as áreas de risco buscar vacina. É lógico que não tem nenhuma implicância com Mariporã. Na verdade, é só porque ela está sendo muito citada como lugar onde apareceu o maior número de casos e casos fatais. Claro. Então está sendo usada como exemplo. A gente podia usar até Teófilo Otoni no estado de Minas Gerais. Guarulhos também Guarulhos que estão aparecendo alguns casos. Osasco. Minas Gerais, Osasco, exatamente. Ricardo, muitíssimo obrigada por você ter vindo. Você esclareceu bastante. E ainda nós estávamos conversando, a Vitória, filha de JB, e eu, nada com os macaquinhos, né? Esse povo agora quer matar macaquinho, brigar com macaquinho. É um animal sentinela, né? Quando a gente encontra um animal desses morto, é o aviso de que pode estar havendo um problema. Agora, se o homem vai lá e mata um macaco apaulado ou dando banana envenenada, a gente está perdendo a nossa sentinela. Exatamente. Entendeu? E eles foram dizimados na região de... como é que chama? Alto da Cantareira, Alpes das Cantareiras, lá na zona norte de São Paulo, o que é um crime ecológico, né? Na Serra, né? É uma judiação, realmente, é um crime. E foi bom nós lembrarmos de dar esse toque. Sim. Nossa, eu até vou dizer, senão a Vitória não me perdoaria se eu não lembrasse de falar. Tem até o ONG hoje trabalhando para isso, com justa razão. Mais uma vez, meu querido, muito obrigada. Viu? Boa sorte, um prazer. Viu? Prazer é meu, querido. JB, eu acabo de entrevistar, de conversar com o Dr. Ricardo Aiden, este infectologista, que nos trouxe, assim, os maiores esclarecimentos sobre este mal que aflige toda a população, graças a Deus ainda não a nossa, que é a febre amarela. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.